Olá! Vamos pensar um pouco. O que acontece quando o sistema mais complexo que a gente conhece, o corpo humano, simplesmente apaga? E mais importante, como é que a gente faz para religar? Nessa análise, a gente vai decodificar os protocolos médicos de emergência, sabem? Vamos traduzir toda a complexidade da medicina para analogias do nosso dia a dia: engenharia, hidráulica, eletricidade. Ok, para começar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o corpo é uma máquina, mais especificamente, um sistema hidráulico de malha fechada. Pensa assim: o coração é a bomba principal e as artérias e veias, bom, elas são a tubulação. O sistema todo opera sob pressão para manter o fluxo sempre constante. E aqui, a fonte define o colapso de uma forma bem forte. Quando a bomba principal falha, a pressão vai a zero. O fluxo simplesmente para. E o mais crítico de tudo, a unidade de comando central, o cérebro, perde completamente a referência. O sistema inteiro entra em pane, fica desconectado. Então, chegamos no ponto crucial. Diante de uma falha catastrófica dessas, a pergunta que não quer calar é: como é que se faz um hard reset? Como a gente consegue religar esse sistema tão complexo e delicado? Bom, a resposta começa pela mecânica. Do ponto de vista da engenharia, uma parada cardíaca nada mais é do que uma falha total de pressão. O fluxo para os componentes críticos, como o cérebro, cessa, e a partir daí vira uma corrida contra o tempo para evitar um dano que não tenha mais volta. E essa imagem ilustra o plano de ação perfeitamente. Isso aqui não é só um guia, não. A Associação Americana do Coração chama de cadeia de sobrevivência. E por quê? Porque se um único elo dessa corrente se quebrar, todo o esforço de resgate pode ir por água abaixo. É basicamente um manual de engenharia para restaurar a pressão no sistema. As primeiras ações são bem diretas e se dividem em duas coisas: uma intervenção mecânica, para gerar pressão, e uma elétrica, para tentar reiniciar o circuito. As compressões no tórax são, na verdade, a pressurização manual. O conceito é super direto, é mecânico mesmo. Usar o peso do corpo para esmagar o coração contra a coluna, que é uma estrutura rígida. Cada compressão força o sangue a circular. É como operar a bomba na mão. E o ritmo é tudo. A fonte aqui usa uma analogia bem poderosa: o toque contínuo de um atabaque, entre 100 e 120 batidas por minuto. É um ritmo rápido, constante, sem pausa. Sabe por quê? Porque qualquer interrupção faz a pressão do sistema, que foi construída com tanto esforço, voltar para o zero. Agora, um detalhe técnico que é crucial. Não basta só comprimir, não. É vital permitir que o tórax volte completamente para a posição original. Esse movimento de subida cria uma pressão negativa, um vácuo, que puxa o sangue de volta para dentro do coração. É o que prepara a bomba para o próximo ciclo. Sem isso, a bomba bate em seco, não adianta nada. Certo, o sistema está sendo pressurizado manualmente. Mas e se a falha for elétrica? Aí é que entra o desfibrilador. Muitas paradas cardíacas acontecem por causa de um curto-circuito, uma pane elétrica chamada fibrilação ventricular. E o DE não dá um tranco para religar, como muita gente pensa. Ele faz o contrário, aplica um choque enorme para desligar tudo, para zerar o painel, na esperança de que o marca-passo natural do coração reinicie no ritmo certo. Ok, com a bomba operando, manual ou eletricamente, a questão muda. Qual é o estado do painel de comando? Qual foi o tamanho do dano que o cérebro sofreu? Agora, a gente entra na fase de diagnóstico do sistema nervoso central. E a ferramenta padrão para fazer esse diagnóstico é a escala de coma de Glasgow, ou GCS. Ela não é só um número, é muito mais. É tipo um mapa que permite avaliar passo a passo o nível do estrago na central de comando e em toda a fiação que conecta ela com o resto do corpo. Mas como é que se usa uma ferramenta dessas sob pressão, sem precisar consultar uma tabela? A fonte apresenta uma técnica tática, baseada em mnemônicos, para a gente checar os 3 circuitos principais: olhos, voz e a resposta motora. O primeiro circuito é a abertura ocular, valendo no máximo 4 pontos. O mnemônico é OVDA, o velho dá axé. Basicamente, esse teste avalia o interruptor mais básico de consciência do cérebro. E aqui está o diagnóstico de rede. Pontuação 4, abertura espontânea, significa que o painel está aceso. 3, abre os olhos a um chamado, o painel está em stand-by. 2, responde só a um estímulo de dor, a fiação está falhando e precisa de uma sobrecarga para funcionar. E 1, nenhuma resposta, o interruptor quebrou de vez. O segundo circuito é a resposta verbal, que vale até 5 pontos, e o mnemônico é OCPSA.
o caminho pode ser aberto. Aqui, o que a gente está testando é o software de processamento do sistema, ou seja, a capacidade de formular e expressar ideias. A analogia do software continua aqui. Nota 5, resposta orientada. O software está rodando liso. 4. Conversa confusa. O processador está lento, os dados saem errados. 3. Só palavras soltas. O software está corrompido. 2. Emite apenas sons. O hardware da voz funciona, mas sem nenhuma lógica por trás. E 1. Ausente. A placa de som queimou. Agora, a gente chega no indicador mais revelador de todos, a resposta motora, que vale até 6 pontos. O mnemônico é OLRFA. O lado ruim faz estrago agora. Esse teste avalia os cabos de força, ou seja, a conexão entre o comando central e os músculos. A pontuação aqui é crítica. 6. Obedece a comandos. Conexão perfeita. 5. Localiza o estímulo de dor. O sistema identifica e reage a uma ameaça. 4. Retira o membro. Um reflexo de fuga, mais simples. E agora, muita atenção. 3. Flexão anormal. São os braços contraídos sobre o peito, indicando um dano cerebral bem alto. 2. Extensão anormal. Braços esticados, rígidos, sinal de dano crítico no tronco cerebral, um colapso iminente. E 1. Desconexão total. Depois de medir os 3 circuitos, olhos, voz e motor, a gente soma aos pontos. E essa soma nos leva não apenas a um resultado, mas a um limiar, a uma zona de colapso crítico. Porque o número final dessa equação não é só uma pontuação numa escala. Ele é um divisor de águas absoluto que vai ditar a próxima e talvez a mais importante ação da equipe de resgate. E esse número, o ponto que muda tudo, é 8. Mas o que isso significa na prática? Significa que o painel de comando, o cérebro, está tão danificado que ele já não consegue nem manter as funções mais básicas, como proteger a própria tubulação de oxigênio, que é a via aérea. O corpo não consegue mais impedir, sozinho, que fluidos entrem nos pulmões. Aí a ação se torna obrigatória, intubação. É preciso instalar um tubo para garantir a ventilação de forma mecânica. O sistema não se sustenta mais. E entender essa linha, esse número, é o que define o próximo passo para tentar religar o sistema de vez.